Em 2002 já era líder de mercado. Nunca ninguém disse na publicidade isso, mas eu vou falar sinceramente. Do zero a líder de mercado, nunca aconteceu na história da publicidade uma empresa chegar com essa rapidez. E nunca aconteceu de ficar 16 anos na frente também. Muito raro. E talvez a gente tenha conseguido a maior receita da história de uma agência de publicidade no Brasil. Qual o setor que, se eu estivesse líder de mercado por 16 anos, setor financeiro, se eu fosse o maior banco, setor de energia, se eu fosse uma petrolífera, setor de varejo, se eu fosse uma grande rede varejista, eu estaria na Forbes ou não? Vai procurar se meu nome está lá. A questão de imagem é uma coisa muito interessante de analisar, né? Em primeiro lugar que publicidade não dá tanto dinheiro quanto outras profissões. Né? Não, é verdade isso. Eu não vou cuspir no prato. Mas é onde está o dinheiro, né? Não, eu adoro. Tem muito dinheiro mas aí. o dinheiro está nos veículos de comunicação. Nós somos intermediários que ganhamos uma comissão. Ganhávamos, né? Não estou mais na profissão. Então a gente movimentava bilhões de reais dos clientes, só que ia para Globo, SBT, Record, Editora Abril na época. Então assim, nós criamos o conteúdo dos veículos é composto de grade de programação com tudo que eles produzem e os intervalos comerciais que ficam sob nossa responsabilidade dos publicitários. E isso vai movimentando a economia. Não tenha dúvida que marketing e comunicação são fundamentais na construção de imagem, na venda de produtos e serviços. Não estou aqui dizendo que não, é muito importante. E nós até sentávamos no board das empresas, então a gente vinha com ideias e a gente analisava, ajudava os negócios a crescerem, não tenha dúvida. Mas eu quero perguntar para vocês que estão no mercado financeiro e conhecem isso. Quer dizer, eu fiquei com 16 anos de liderança direto no mercado publicitário. De 2002 a 2018, eu saí em 17, mas a empresa ainda continuou até 18, até acho que até 19. Qual setor que, se eu estivesse líder de mercado por 16 anos, setor financeiro, se eu fosse o maior banco, setor de energia, se eu fosse uma petrolífera, setor de varejo, se eu fosse uma grande rede varejista, eu estaria na Forbes ou não? Vai procurar se meu nome está lá. Então, não querendo aqui menosprezar, porque estou muito feliz com o que eu conquistei, se eu tivesse jogado talvez o meu talento, a minha energia, né, o meu estilo, em algum outro setor, construção, onde fosse, eu estaria na Forbes. Por ser intermediário, né, a gente ficou grande, a gente é importante, o publicitário ele é mais importante. Diz que tem que ter 2 caixões, um para enterrar ele e outro para o ego dele. Não é o meu caso, porque eu nunca fui criativo da publicidade, eu fui empresário da publicidade, homem de marketing, mas eu nunca fui o cara que fica criando anúncio. Botar um papel em branco na minha frente e pedir para escrever um anúncio, acho que eu choro. Né? Mas por isso eu tinha os melhores para fazer isso. Mas obviamente que eu sei quando criado um anúncio se funciona ou não, se é bom ou ruim. Pelo fato de ter... Eu sou um administrador de empresa, eu nunca fui formado em publicidade. Mas eu me formei no mundo do marketing e publicidade depois de 38 anos atuando nesse mercado. Então eu conheço bem o mercado, obviamente. Mas era só para dizer a história da imagem, né? Eu queria ver se o médico tem tanto dinheiro quanto justo. Eu sempre falo uma coisa muito divertida. É divertida falar o seguinte, eu queria ser tão rico quanto meus amigos acham que eu sou. Tão bonito quanto minha mãe achava, tadinha, faleceu, que eu era. E tão bom de cama quanto eu acho que eu sou. Se eu tivesse essas 3 coisas, eu tava feliz da vida, cara. Mas, enfim. Mas a gente, quando a gente fala de marketing, né, na minha vida, eu me considero um cara bom de marketing no meu nicho, né, e também me considero um cara talentoso em finanças, né, mas se eu só tivesse o talento em finanças, seria muito difícil para mim ter chegado aonde a gente chegou em termos de alcance, né? Então eu entendo que o marketing como... Fundamental. Assim, é um pilar não fundamental. Basta ser, tem que parecer. Exato, exatamente. Se você só for um bom profissional e não parecer para os terceiros, para quem vai utilizar do seu serviço, para quem vai analisar se deve ou não trabalhar com você, a divulgação é tudo. Agora, de forma correta, né? Não, com certeza. Então, porque hoje, nesse mundo das fake news, tem que tomar cuidado, ganhou peso importantíssimo você ter uma comunicação com quem você quer se comunicar digna, né? De credibilidade, né? Total. Porque hoje a gente fala, acho que com quase 16, 17... A gente tem 16 milhões de seguidores, né? Sim. A gente fala com mais ou menos 20 milhões de pessoas por mês. E a gente é bom em finanças, mas com certeza... não é o melhor, nem o segundo melhor, nem o terceiro melhor, mas de alguma forma a gente tem um alcance muito, muito grande. Então eu queria muito aprender mais sobre marketing hoje com você também, para a gente melhorar para as pessoas. Mas eu também quero aprender sobre finanças, né? De certa forma. Você quer aprender sobre finanças? Sim, a gente está sempre aprendendo. Mas com certeza. Quer dizer, a gente tá sempre onde aprendendo. que eu passo para pegar o cheque depois da consultoria grátis que eu devo dar hoje? Sério? Não, eu quero te perguntar, porque hoje você, cara, você é um empreendedor, né? Me explica o que você está fazendo hoje. Isso assim, vai ser explica interessante. Os seus negócios. Vai ser interessante. É assim, Thiago, quando eu vendi o meu negócio, eu vendi, na verdade, o meu negócio para os meus sócios gringos, a maior empresa de comunicação do planeta, era o grupo da APP,
que foi comprando. Quando eu vendi primeiro, assim, eu tinha 100% da minha empresa, que eu refundei. Lembra que a história minha vem da publicidade, da Fischer & Justa. Em 98, eu me desentendi com meu sócio, saí fora e fundei o Grupo Nilcon, que você apresentou hoje. O Grupo Nilcon acabou se constituindo de 7 empresas, etc., foi crescendo. Em 2002 já era líder de mercado. Eu nunca ninguém disse na publicidade isso, mas eu vou falar sinceramente. Do zero a líder de mercado, nunca aconteceu na história da publicidade uma empresa chegar com essa rapidez. E nunca aconteceu de ficar 16 anos na frente também. Muito raro, né? E talvez a gente tenha conseguido a maior receita da história de uma agência de publicidade no Brasil. Bom, em 2015 eu vendi, eles pediram um fade-out de 2 anos, né? Ficar mais 2 anos formando, né, as pessoas que vão me suceder, principalmente o Marcos Quintela, não sei se você conhece ele, virou presidente da empresa, está lá até hoje e ficou no meu lugar. E aí eu falei, bom, eu vou fazer o que agora? Ok, eu estava muito bem financeiramente, fiquei líquido porque eu vendi empresa. Primeiro vendi 20%, depois 40%, depois 60%, depois 80%, depois final, acabou. Aí vendi o resto. Esse saldo foi em 2015, eu fui vendendo por etapas, né? Você vendeu em quanto tempo? Isso foi de 2002 a 2015, 13 anos para vender tudo, né? Primeira fatia em 2002, do grupo que eu criei em 98, a entrada dos gringos e depois fui crescendo. E qual que é o melhor momento de vender um negócio para você? Eu acho que assim, as pessoas quando pensam em vender seus negócios têm que tomar muito cuidado. No início a pessoa precisa de capital. Então ainda infelizmente ela precisa entender um valuation ainda parte menor. E eu sempre sugiro assim, se você tem um potencial de crescimento, de multiplicar o seu crescimento e você vê um valor maior lá no futuro, venda um pedaço pequeno no início. E faça cash-in de tudo. Mostra para o teu sócio que você está trazendo dinheiro para dentro do negócio e não para o teu bolso, porque não é a hora. Tudo tem sua hora. Ou você vai fazer uma venda para estratégica no futuro, ou você vai fazer um IPO, que é a abertura de capital. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que pensar que você precisa de capital, você toma cuidado que se você se desfizer de um stake grande do teu negócio, você vai se arrepender lá na frente, quando você mesmo vai criar esse valor. E teu sócio estratégico vai ajudar a criar esse valor, não tenha dúvida. Então, o momento certo não dá para dizer, não tem varinha de condão para dizer. Muitas empresas antecipam muito o seu IPO ou sua abertura de capital. Quem tem sócio tem patrão, tem que tomar cuidado. Muitas vezes isso pode ser uma faca de 2 gumes, porque pode atrapalhar o crescimento. Tem uma série de aspectos para serem avaliados antes de tomar uma decisão importante como essa. Existem as startups que precisam disso, porque tem receita ainda muito limitada no início, então elas têm que fazer essas rodadas, série A, série B, etc., para tentar sobreviver até o negócio realmente acontecer. Mudou muito o humor do mercado em relação à aceitação da não receita. Mudou demais. No passado, importa para as pessoas... Agora é hora de encher o carrinho, hein, Justus? Não, mas você não tenha dúvida. Você viu o sorrisinho de que olha a acabou carinha de dele de quem está comprando. Olha dias, só. Não. Na verdade é assim. Então, aí eu pensei assim, o que eu vou fazer, né? Porque eu não vou parar. A idade vem e você tem que pensar assim, bom, eu tô líquido, eu tô bem, eu poderia parar de trabalhar? Poderia. Mas o que seriam das férias se você só trabalhasse? E o que seria o trabalho se eu tivesse férias? Você quer morrer em casa. Minha mulher falou, se você ficar em casa, nós vamos separar. Né? Eu não vou te aguentar aqui em casa. Se bem que ela trabalha mais que eu hoje em dia, mas o trabalho dela é muito em casa, porque ela é influenciadora Eu não imagino digital. ninguém que trabalha mais que você, cara. Não, pode deixar que não. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu falei isso outro dia e vou repetir. O poder está na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu tive agenda cheia por 38 anos seguidos, das 9 da manhã às 9 da noite, enlouquecidamente escravo de uma agenda. Reunião atrás de reunião, etc. Hoje eu escolho as reuniões onde eu sou mais efetivo, onde eu posso render melhor. Eu sou hoje presidente do conselho de 8 negócios que eu entrei. 8, não foram 1, foram 8. Mas deixa eu pedir um conselho. Eu já vou te contar. Mas isso daí é porque essa sua visão de mundo é porque ela é hoje ou você teria feito diferente? Não teria feito diferente. Não teria feito. Naquela época eu precisava ser. O executivo empresário hoje que está envolvido na operação tem que dar vida pela operação. Eu não conheço outro jeito. Garanto que você está aqui 20 horas por dia, se pudesse. O primo que mais trabalha aqui, cara. Não Sem tem dúvida. Parece um consultório médico o escritório dele. Não, cara, será que eu era tão louco pelo meu negócio que eu pensava, nossa, já é sexta-feira. E amanhã é segunda. Juro por Deus, adorava estar com a minha família, adorava tudo que eu fazia, mas eu não via a hora de voltar para fazer coisa acontecer. Enlouquecido pelo negócio. Não consigo ver de outro jeito, né? Amar o que você faz, né? Total. Paixão pelo negócio, não tem outro segredo. E uma coisa que eu aprendi é que não necessariamente você precisa amar, né, alguma coisa. Você pode aprender a amar alguma coisa que faz sentido para você. Sem dúvida. Tudo pode acontecer na hora certa, né? Bom, enfim, aí eu pensava, o que eu vou fazer? Eu vou parar? É que nem andar de bicicleta, você gosta de idade. Você parar de pedalar, você cai. Então, a velhice vai vir para quem não produz, para quem não se sente útil.
né? A demência vem para quem não usa o cérebro, entendeu? Então eu não vou parar, eu acho que eu tenho muito a dar. E outra coisa, hoje em dia os 60 são os antigos 40, né? Total. Mudou totalmente, né? Com a medicina, com tudo, com a estética, com tudo que você pode fazer hoje. Eu sempre fui muito cuidadoso, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, não fiz nada, nem álcool, nunca nem cerveja. Que isso, e trabalhando Nunca, na publicidade. pra caramba. E trabalhando pra caramba, sem beber uma no final de semana. Nunca bebia, nunca bebo, só água, inclusive, não bebo nem refrigerante. Caraca. Quem tá ouvindo sabe, porque as pessoas pela rede social já conhecem a minha história, que eu sou chato pra caramba de ser. Eu sempre tive a teoria seguinte: você planta e você colhe. O jovem consegue se arrebentar inteiro botando um monte de porcaria pra dentro do corpo, porque não vai sentir agora, porque o corpo aguenta. E depois? Vai jogando isso no tempo e vai depois precisar do seu corpo para você ver o que aconteceu. Para quem fumou, para quem usou droga, para quem usou álcool em excesso. Álcool social, um pouquinho. Tem que tomar cuidado, hein, Kaique? Toma cuidado. Um dia vocês vão me ouvir. Quem geralmente... jovem que está me ouvindo, pense nisso. A gente só tem um controle da nossa saúde, o que a gente faz com ela. É a alimentação que você faz, é o que você come, é o que você põe para dentro do teu corpo. Você que decide. É um livre-arbítrio para você botar o que você quiser dentro do corpo. Se o Justo tá falando, eu vou tomar jeito agora. Você sabe que... 67 anos, tá? Ô, tio, você sabe que a gente Nossa, tem... Eu tenho 67 anos, Kaique. Tá melhor que a gente, Daqui 3 Kaique. anos eu tenho Para, 70. você tem 47, não é E possível. eu sou casado com uma mulher de 34 e tenho o meu quinto Alta filho. performance. Minha quinta filhinha tem 2 anos. Então você imagina, eu falo, eu quero ver ela, eu quero entrar com ela no casamento dela, quando ela tiver pelo menos uns 30, né? Espero que ela não case mais cedo. Significa que eu preciso viver mais 28 saudável, para entrar andando e não cadeira de roda. Não. Eu vou me motivando sempre com as metas que eu vou colocando na minha frente do que eu quero fazer. O Justo, ele tem que fazer o plano de saúde da nossa empresa, porque a gente é uma empresa jovem, ali na casa de 25 a 35, e o futebol é uma desgraça. Os moleques não conseguem correr 20 minutos. Mas você sabe o que acontece? Assim, eu vou dizer uma coisa. Nada está garantido na vida, tá? Eu não estou isento de ter as coisas. Eu estou minimizando riscos. É a mesma coisa. Se você for, com todo o respeito e carinho que eu tive por um jornalista maravilhoso chamado Ricardo Boechat, eu não teria morrido naquele helicóptero. Eu posso morrer em outro. Sabe qual é a chance de eu entrar numa maracutaia daquele helicóptero? Cara, eu sou assim. Anos de idade, tá vendo? Eu tenho a mentalidade do Justo. Meu, primeiro que eu só vou andar de biturbina, segundo que eu só vou andar de equipamento novo. Ele não se preocupou com isso, entendeu? E é uma pena, e perdemos um cara maravilhoso. Você pode minimizar risco na tua vida. Você minimiza, você faz as coisas direito, entendeu? Sim. Agora, o risco todos temos, mas eu garanto que eu tenho um risco menor. Ô Justus, antes eu gostava muito de andar de moto, porque eu chegava muito rápido nos lugares. E aí eu caí um dia de moto. E aí eu falei, eu caí, não foi nem culpa minha. E aí eu parei de andar de moto. Então tem certas coisas que na vida eu não faço mais. Provavelmente nós estamos conversando hoje aqui porque você fez isso. Porque talvez você não estivesse mais aqui. Então, por exemplo, no ano sem acidente de moto só precisa de um, não precisa de 2. Ou para ficar tetraplégico, ou para morrer, ou para acabar com a vida. E aí tem certas coisas, por exemplo, andar sem cinto no banco de trás, né? Fazer essas coisas que são se expor ao risco da ruína. É isso. então, cara, eu não me exponho ao risco da ruína. Pra quê? Não tem porquê, né? Não tem upside. Não precisa ser uma paranoia, né? mas é sempre saudável você imaginar que você está minimizando o risco. Mas me conta aí. Eu queria complementar. Daí eu falei, então não vou parar, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu fiz, eu era fanático pelo mercado financeiro. Eu me considero investidor profissional no sentido que eu entendia bastante de como funcionava, porque eu já tinha um recurso interessante para aplicar. E eu falei, bom, agora eu não sou mais... tinha uma graninha. Não tenho mais empresa dando dividendo, eu vou virar rentista, então agora eu preciso entender onde eu vou botar esse dinheiro. E outra, é o perfil, né? É o que eu falo para os meus clientes nas nossas empresas. Cada um escolhe seu risco e depende o risco da idade que você está. Você produz dinheiro ainda, ou você já é a fase de manter capital, a fase de criar capital, você vai decidir. E eu decidi na época, eu falei, eu vou investir parte do meu dinheiro, e principalmente o goodwill que eu construí, que eu tive a sorte de construir um goodwill por causa de TV, por causa do aprendiz que eles falaram, tal, de credibilidade, uma imagem importante, né, da vida, sempre ter feito tudo direitinho, tal, isso ajudou muito. E eu acho que eu vou usar isso para entrar em negócios que sejam disruptivos, interessantes. Nada me interessaria se não fosse diferente, a não ser o mercado financeiro, que eu entrei, começamos com uma asset, que é a Nest, que tem vários fundos, fundo de investimento, fundo de renda fixa, Quanto fundo de renda vocês variável. estão sob gestão lá? Como? Quanto que vocês estão sob gestão? Ali ainda a Nest é a menor das empresas, 500 milhões. Né? Explica isso para as pessoas que nós administramos de terceiros. Aí depois eu entrei na Tricorp, que é Private Equity, que é uma coisa que eu nunca entendi no Brasil. Se você olhar o portfólio de investimento de um europeu, de um americano, de um asiático, 30% pelo menos é Private Equity. Que é o jeito de você entrar, em vez de arriscar na bolsa de valores ou fundo de ações, você entra sócio de empresas. Foram mega avaliadas por esses profissionais que somos nós do Private Equity. Que é entrar lá dentro, nós entramos na gestão, ajudamos os caras, investimos dinheiro dos nossos clientes do fundo lá e vamos sair daqui 3, 4 anos com 3, 4, 5, 6, tem até 10 vezes capital investido.
sentido. E é verdade que você vai começar, dentro desse Venture Capital, você vai começar a gravar e vai Não lançar... é Venture Capital, é Private Equity. Venture Private Capital Equity. é muito mais para a área de Perfeito, tecnologia. desculpa. Tá? Então, você deve... É verdade que você vai lançar um novo Shark Tank para investir nessas empresas? Não, é isso mesmo? Não, é verdade. Não é isso? Mas seria legal, não seria? Pô, ia Imagina. ser chocante. Imagina né? os justos ali, Bom, então cara. só que você queria saber de números, lá já tem R$1,5 bilhão de reais sob gestão. Opa, né, na Tricorp, que é a nossa Private Equity. Só de capital próprio, né? Não. Esse é o dinheiro dos clientes. Aí depois temos... Aí eu falei assim, quem está administrando meu patrimônio há tanto tempo, né? Eu queria tirar os vícios das family offices, né? Então eu fiquei com grandes family offices durante muitos anos administrando, porque é importante isso. E nós criamos a nossa própria, que é a Legend Capital, que tem a Legend Wealth e a Legend Investimentos. A Legend Wealth é gestora de patrimônios e a Legend Investimentos ela é um agente autônomo, né? Private Banking, associado ao BTG Pactual. Lá em 1 ano e 8 meses, 2 anos agora vai completar, estamos com 8,5 bilhões. Caraca. Então, ali foi isso? muito rápido, cresceu Cara, tá muito, voando, sócios hein? são muito Cara, será que competentes. o Justo está bem na vida? Não, gente, Tá isso maravilhoso. aí é assets under management. Você sabe bem que as taxas são pequenas para administrar. Cara, esse hoje, patrimônio. sabe quanto que está o valuation de uma asset? Não é isso exatamente não é isso. asset. Não, não Essa é é exatamente isso. Mas assim, o valuation de uma asset hoje está em mais ou menos 7 vezes o que ela gera. Uma wealth... O que ela gera não é o que ela administra, tá? É a receita dela. Não, perfeito, perfeito. Mas ainda assim é um... Nós temos que falar sobre essas coisas considerável. aqui. É uma graninha. É uma graninha. Bom, só continuando. Tá pra não bom, acabar. Aí eu entrei num negócio... É que a gente fica feliz por você, Aí eu Justus. entrei numa empresa que eu resisti bastante tempo de entrar, e depois a gente pode até falar um pouco mais. Depois de tudo isso, Que e é- vários bilhões, você ainda entrou em Que mais é- um negócio. Não, calma, eu tô listando todos os negócios que eu tô entrando. Calma, Kaique, você tá muito ansioso, cara. Não, eu tô impressionado. muito, cara. Eu tô impressionado. Criptoativos, mas no seguinte sentido, eu nunca botei dinheiro em criptoativo, eu nunca Tá. botei dinheiro em Bitcoin, Ethereum, nenhuma das moedas, por alguns motivos. Primeiro, que eu sou muito careta para isso. Segundo, que moedas, grande parte delas é meramente especulativa. Por mais que ela tenha dado muito dinheiro a muita gente, elas são sempre muito instáveis. Só deixa eu abrir um parênteses aqui. Ô, Lucas, qual foi a última vez que você comprou Bitcoin? Tava Ah, quanto? Quando bateu 300 mil. lá. Ah, então tá bom, pode continuar. Esse é o Justus. melhor Você tá sinal do ótimo, mercado. agora tá- O que ele fizer, você faz o Agora contrário, tá Justus. $21 mil. Eu vou te passar as dicas, tá? Quando ele operar, a gente faz o contrário. Tá bom. Bom, enfim, aí eu entrei numa empresa que tem um projeto, que tem lastro para a história. E é um utility token, não é uma moeda para especulação, apesar dela estar listada, né, nas trading de moedas, que é a Wibix, né? Eu não sei se você ouviu falar desse projeto. Eu ouvi, cara. Chegou em mim esse É projeto. muito interessante. Tem uns amigos porque em comum no ele projeto. é um projeto de marketing digital, onde os nano-influenciadores recebem moeda dos clientes para divulgar promoções e eventos e venda, e fazem a venda e recebem comissão por isso em moeda. Enfim, cria-se um ecossistema complexo pra caramba para explicar aqui, perderíamos muito tempo, mas estou muito animado com essa história, porque é um projeto muito, muito interessante. Eu vejo como um dos raros que tem começo, meio, fim e lastro por trás. Né? A moeda está com um valor bem baixo agora, mas com os projetos que nós temos na empresa, tem tudo para se valorizar. Né? Se o projeto der certo, né? Tudo na vida tem risco, obviamente, mas a gente está envolvido nisso também. Eu também estou lá como presidente do conselho, não estou no dia a dia. Nenhum desses negócios estou no dia a dia. Todos são tocados por meus sócios. Aqui sentado comigo hoje, porque eu estava em reunião com eles, está uma construtora. Você fala, porra, mas você está em mercado financeiro, está em mercado de criptoativo, que tudo ligado ao mercado financeiro, e de repente foi parar numa construtora. Eu fui parar porque é disruptivo total. Eu não entendo o Brasil construir em alvenaria ainda. Claro que pode construir, mas o mercado de construção brasileiro, americano, por exemplo, é 85% em steel frame, que são um sistema de construção totalmente diferenciado, com placa cimentícia, com lã de vidro, etc. Então, em vez de uma parede de alvenaria, primeiro que ela é muito mais rápida, a obra é feita em metade do tempo. No médio e no alto padrão, por preços até melhores do que a alvenaria convencional. No baixo padrão a gente já não consegue competir tanto, mas é outra história. Você está dentro de um quarto de uma casa onde não entra temperatura, é sempre 22 a 26 graus, você gasta muito menos energia, não pega fogo porque é anti-chamas, antitérmico, anti-chamas e barulho. Então você está num quarto para o outro, você não ouve porque é isolante acústico também. É muito mais rápida a obra, nós gastamos 5 litros por metro quadrado de construção, quando a obra convencional gasta 500, a obra é muito mais limpa, é meio que um Lego, vem quase tudo montado, tudo baseado em estrutura de aço, ela tem força maior que da alvenaria, tanto que nos Estados Unidos e na Ásia usam por causa dos terremotos, etc., coisa que nós não temos aqui, mas é muito especial. E tem uma resistência estranha no Brasil a esse tipo de coisa, que eles preferem estar nos anos 60, a construção ficou nos anos 60. E eu adorei, a empresa chama Steel Home, Grupo Steel Home, meus 2 sócios estão aqui sentados, vieram comigo, nós temos uma reunião agora às 18 horas, eles vão comigo lá. Então já fiz uma merchanzinho dessa empresa, mas eu estou muito animado Pois eu que essa passo lá empresa...
negocinho. A empresa realmente é diferenciada, é disruptiva no método de construção. Pô, vamos construir uma casa, estou com um terreno em Alphaville grande, pode construir. Vou te falar, se a construtora normal falar para você que vai levar 1 ano e meio, 2 anos para construir, nós vamos fazer em metade do tempo. E o valor vai ser equivalente ou menor que você vai pagar pra gente, pode ter certeza. Para esse tipo de casa de alto padrão, é onde nós temos preço. Vamos fazer uma boa permuta nisso aí. Vai ser muito bom. Tem problema. Não é mesmo? Boa, Lucão. Vamos Boa, fazer isso? Gostei. Pegar aquele terrenão de 2.000 metros lá, na frente de casa. Pô, legal. Gigante. Pô, achei que ia virar paintball lá, não vai mais? Tamboré 1, que paintball. Vamos ganhar dinheiro com justos. Passa o endereço completo. Pô, cara, achei que a gente ia fazer um kart lá. Beleza. Bom, essa é a minha história do momento, tá? Caramba. Então são Caraca. Tá 8 negócios agitado. diferentes. Não tá com tempo pra jogar videogame. Não. Tá agitado. Não zerou The Ah, Last calma, of Us faltou 2. a última. Eu tenho uma empresa com meu filho que chama Árvore. Era essa que você ia falar? Ah, não, é a RJ Educação. Calma, Vivi. Temos o A sócios Vivi Braffman tá acho aqui. que é isso. Você sabe quem é a Vivi Braffman? A Vivi tá A ganhadora do primeiro aprendiz. Do aprendiz. Tá comigo até hoje, Do desde primeiro. 2004. Tá 17 anos comigo, 18 anos comigo. E nós criamos a RJ Educação, nós fizemos o Master Business Network, que a gente botou 70 empresários lá. E isso foi uma coisa que me consumiu intelectualmente demais. precisa falar sobre São isso 4 depois. encontros anuais. Não sou um coach, então lá não é autoajuda, não é você consegue, não tem nada disso. Nada contra os coaches, né? Nada contra os... Mas não mas tem grito? Não tem nada Não disso. tem yes. E tem muita troca de experiência, muito networking entre eles e muita história nossa. Então eu, Walter Longo, que você conhece bem, o Walter está fazendo comigo. Walter é muito Walter legal. gosta muito É o do ser Walter, humano né, mais inteligente que eu já Às vezes me o Walter envolvi vem na aqui minha só vida. pra tomar café, só. Ele Porque toma ele tem café e vai escritório aqui, embora. ele mora em Alphaville. Adoro o Walter. E ele está comigo dando o curso lá, junto na MBN, a Vivi também, a Vivi é minha sócia e também dá o curso, então os caras estão amando, já fizemos 2 eventos, tem vamos mais falar sobre 2 a isso depois. fazer. É muito legal, tá? E essa é a RJ Educação, a Vivi é minha sócia Pô, lá. então agora já vemos o portfólio. Calma que eu não qual acabei, você vai não comprar? Qual que você vai acabei. Calma, tem mais um pitch, Essa você vai calma. gostar. lá. O Ricardo, meu filho, criou um estúdio chamado Árvore, que é um estúdio de realidade virtual, realidade aumentada. Completou 5 anos agora. Já está andando em pernas próprias, apesar do início que nós falamos, era uma startup nessa área de tecnologia. E quem é grande cliente dele é a Meta, do Zuckerberg. Porque o Ricardo hoje é uma das maiores autoridades de metaverso no Brasil. Não, peraí, Ele faz- mas é um estúdio do é um quê? estúdio de realidade virtual. É uma Ah, empresa, entendi. inclusive brasileira e americana. A sede nos Estados Unidos, mas a escritório no Brasil, são 30 e tantos funcionários. Crescendo muito. Tem um valuation já muito interessante. No último valuation já estava num valor muito interessante. E eu acho que ele vai virar um unicórnio um dia, porque ele está na frente de muita gente. Ninguém conseguiu chegar. No Brasil não tem ninguém fazendo realidade aumentada e realidade virtual no nível que eles fazem. E a Meta, Caramba. o que a Meta nos paga para a empresa por projetos, ele faz games para esse universo, né, do mundo da realidade virtual, mas também presta serviço para a Meta, que é a antiga Facebook. E só os projetos da Meta já pagam os custos da empresa de tanto que eles nos contratam, de tanta tecnologia que eles estão fazendo. Então agora acabou. Pô, muito bom.